Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fórmula da Recuperação. Aqui nós discutimos as estratégias que podem te ajudar a sair das dívidas com tranquilidade, a dominar suas dívidas com tranquilidade e ainda se tornar uma pessoa próspera. Eu sou o Eduardo Marinari. E o tema de hoje é não ter medo das dívidas. E o que é não ter medo das dívidas que nós vamos discutir aqui? Não ter medo das dívidas é não ter medo de enfrentar as suas dívidas, não ter medo de colocar essas dívidas no papel. As pessoas hoje confundem o não ter medo de contrair uma dívida e do que nós estamos falando, que é não ter medo de olhar para as dívidas que você já tem. Hoje, a nossa intenção é ajudar pessoas que estão endividadas, pessoas que estão com muita dívida e ajudar essas pessoas a não ter medo de olhar essas dívidas, de enfrentar essas dívidas, né? Porque existem diferença entre ter medo de ter dívida e enfrentar a dívida. São duas coisas distintas, né? E quando você tem medo, quando você não tem medo das dívidas, você consegue visualizar, consegue colocar no papel, consegue entender melhor, ter uma visão macro dessa situação que você se encontra, e aí você consegue dar caminho de uma melhor maneira. E a dívida, quando a gente tem medo, o que é o medo? Quando você tem muita dívida, a gente passa a ter uma série de sensações horríveis, que eu já passei por isso, e não é legal, a gente fica muito travado, a gente começa a se perder e você começa a não querer mais nem olhar para o papel, né? Nem olhar para os valores que você tem para acertar lá. E quais são essas sensações, né? A gente fica com vergonha de não conseguir comprar um carro, com vergonha das pessoas, a gente tem a situação social que a gente tem que manter um status e a gente não consegue lidar com essa situação e outro sentimento é tristeza, angústia. A gente tem medo de tudo, de qualquer coisa. Quando você tocou o telefone, você já não quer atender, já não consegue, já acha que tem alguém te cobrando. A gente começa a imaginar uma série de situações que começa a te travar no negócio, né? Outro medo que é muito, muito, muito comum é o medo de perder o emprego por estar endividado. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo que ele até entrou em contato comigo, ele falou: "Ô, Edu, por favor, me dá um auxílio, eu tô com medo de perder o serviço." Ele já estava na empresa há 10 anos, uma empresa multinacional, e normalmente o pessoal eles fazem as consultas do nome para ver se está com o nome limpo, se está negativado, se não está. E eles não vão dispensar assim, algumas empresas sim, no banco, por exemplo, você tem que manter o seu nome em dia, porque você trabalha numa instituição financeira e você não pode ter o seu nome sujo, o seu nome negativado no mercado, trabalhando numa instituição financeira, né? Então isso deixa as pessoas com medo. Tem pessoas que têm medo, que acham até que vai ser presa, né? E tem um outro medo aqui, que tem pessoas que se prendem em relacionamentos amorosos, às vezes tentando manter casamento, porque o outro tem dinheiro e ela tem medo de se separar, não vai conseguir pagar as contas. As pessoas têm medo de não pagar as contas básicas de dentro de casa. E isso atrapalha demais na hora de resolver o problema. Porque o problema muitas das vezes não está só no que você tem que pagar. Às vezes são situações que você tem que resolver com você e internas. São medos que nós temos
que a gente precisa tratar isso, né? E é assim, eu já passei por essa situação. Eu tive uma empresa onde eu tive muita dívida, eu tive muito problema com dívida. A gente faturava bem, tinha um faturamento muito bom, né? Era na casa dos milhões por ano, né? Por ano. E o que aconteceu? Eu vim de uma família de comerciante. E na época nós começamos a trabalhar no transporte, fomos trabalhando no transporte, no ramo das entregas fracionadas em São Paulo. E nós tínhamos uma operação muito boa, uma operação com diversos caminhões, a gente carregava diversos caminhões por dia, e aí a gente tinha muito problema com sinistros e roubo, onde a gente não passou a não receber das seguradoras e começou a atrapalhar o nosso caixa. E aí eu na época não tinha tanta experiência no negócio, né? Eu tinha lá meus 24, 25 anos de idade, e eu comecei a me ver perdido e não conseguia pagar mais nada, e aí eu comecei a ficar travado. E na época eu tive ajuda, graças a Deus eu tive ajuda do meu pai, que passou por uma situação parecida dessa, né, no passado, onde ele me ajudou, e eu só tenho a agradecer a ele e todas as pessoas que nos ajudaram lá também, né, porque a gente tinha uma equipe na época que ajudou e direcionou e conseguiu a direcionar isso. E assim, o que aconteceu? Nós tínhamos muitas coisas, muitos fornecedores, eram bancos, eram pessoas, era de tudo quanto é tipo, e eu não conseguia nem chegar mais perto da empresa. Eu não conseguia ir lá na empresa com medo. Eu tinha medo. Quem não tem medo? Tinha ameaças, tinha uma série de coisas e tinha que enfrentar isso. E chegou um dia que eu falei, não, pronto, vou colocar um basta nisso e vamos resolver. Foi quando a gente começou a colocar isso no papel. Foi quase uma cartolina, né? Eu tinha uma cartolina para colocar, eu tinha que colar uma cartolina na outra, que era tanta coisa que a gente não sabia nem o que fazer. E assim, o que acontece? Isso eu demorei aí para, vamos falar, até descobrir que eu precisava perder esse medo. Eu demorei alguns anos. E isso só foi agravando a situação, isso só foi piorando a situação. Porque conforme eu ia deixando, eu não queria contar para ninguém, porque a gente tem vergonha de chegar na família, de repente eu tô com um negócio legal e do dia para a noite eu não consigo pagar mais nada, né? E aí eu entrei em contato, chamei quem eu tinha que chamar e comecei a falar. Eu falei, olha, eu tenho isso e eu preciso de ajuda. Não, e foi onde começaram a falar, olha, vamos primeiro colocar no papel. Então eu vi que tinha que perder o medo, eu tinha que enfrentar essa situação. Eu tinha que enfrentar, não tem outro jeito. Enfrenta que é melhor. Enfrenta que é melhor. E o que aconteceu, né? O que aconteceu? Isso foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom, foi libertador. Por quê? Eu comecei a listar, eu fui perdendo o medo das dívidas, né? E comecei a listar tudo que eu tinha, todos as pendências e tudo. E o que eu fiz? Uma coisa muito importante. Eu investi meu tempo em estudo nisso, em estudo das minhas dívidas, em estudo e como que eu vou sair. Como que eu vou sair dessa situação? Eu pedi ajuda e as pessoas, meu pai conhecia, mas tinha algumas outras pessoas, os advogados e tal, eles sabiam como entrar com processo e tal, e existem outras formas de você sair das dívidas além dos processos. Existem outras formas e negociações e renegociações, por isso nós colocamos aqui o Fórmula da Recuperação. É para você se recuperar e sair dessa situação e você não ter medo
não ter medo de enfrentar suas dívidas, não tenha medo de enfrentar. Mas para isso você também precisa investir um pouquinho de tempo e dinheiro. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar, né? E assim, se eu não tivesse feito isso, não tivesse tomado essa atitude, sei lá, talvez eu nem estaria aqui, não conseguiria nem estar passando esse vídeo aqui, porque eu não ia ter condições de sair daquela situação que eu estava travado, eu não conseguia mais falar com ninguém, eu ficava dentro do meu escritório, eu ia para a empresa, mas eu ficava dentro do escritório e não atendia ninguém. E então isso foi me ajudando a sair. E eu estava falando do meu amigo que estava com medo de perder o emprego, né? De perder o emprego dele na empresa e por conta das dívidas e tal. E o que ele fez? Foi lá, relacionou tudo, relacionou todas as dívidas que ele tinha, fez uma renegociação. Claro, o caso dele não era um caso tão complicado, né? Mas o que fazia ele não resolver era o medo, era só o medo. E ele foi lá e resolveu, né? Então, você tem que fazer o quê? Tomar decisão, você tem que ir lá, enfrentar e começar a colocar isso tudo no papel. Porque isso te traz benefícios e porque isso é libertador, você conseguir colocar tudo no papel, você vai ter uma visão ampla, uma visão macro do que está acontecendo, você vai listar tudo caso a caso e muitas vezes tem pessoas que você vai lá conversar, que você achava que a pessoa não queria conversar com você e não queria te atender, aquelas coisas que a gente começa a imaginar, igual quando você vai conhecer uma menina, né? Na nossa adolescência a gente queria ir conversar com a menina e morria de medo de ir lá. E depois você descobre que ela também queria ficar com você. Então é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça, a gente fica com receio de enfrentar essas situações. Então a gente precisa lidar com esses medos e controlar esses medos, né? E quando você começa a listar as situações, o que você tem aqui, olha, esse daqui eu devo no cartão de crédito, esse daqui é no cheque especial, esse daqui eu tenho cheque devolvido que eu tenho que ir buscar e reapresentar para dar baixa no meu nome, para deixar a minha situação limpa. Ah, mas é muita coisa. Aí você vai falar para mim, ah, mas é muita coisa, eu tenho muita coisa. Sim, não tenha medo. Vai lá e anota e começa. Não precisa anotar tudo no começo, mas vai anotando, vai anotando. O que você vai sentir? O que você vai sentir aquilo é muito bom porque você começa já a enxergar e automaticamente você já começa a pensar em alguma solução. Você vai ver isso. Você já vai começar a pensar em alguma coisa. Poxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E começa a melhorar aquele sentimento. Claro, vai ser difícil? Vai. Você tem que estar preparado? Tem que estar preparado, tem que estar tranquilo. Para, respira e vai. Respira e vai. Não tem outra opção, porque só dessa forma você vai conseguir se recuperar, você vai conseguir sair. E outra, nós vamos ter outras dicas aqui, né, para a gente poder discutir isso. E vai deixando comentário também, deixa comentário no final do vídeo, deixa comentário o que você acha, quais são seus medos, o que vocês pensam nisso, né? E como fazer? Como que você vai fazer? Você fala, tá, Eduardo, tá bom, você está falando tudo isso daí, e como que eu faço? Como que eu faço? Cara, começa a listar do que é prioridade. O que é prioridade? Por exemplo, eu tenho a luz e de casa ou cartão de crédito, depende da situação, né? O que é prioridade para você? Quais são suas prioridades? E como fazer isso? Como que você vai fazer isso? Tem alguma ideia? O que eu fiz? O que eu fiz que deu certo? Foi
comecei a ligar para todo mundo, ligar, e porque esse era um medo. Era telefonar e atender. Comecei a retornar todas as ligações. Coloquei tudo no papel e retornar para todo mundo. Comecei a retornar. E aí você vai começando a organizar. Você vai começando a organizar e colocando isso de uma maneira que você começa a enxergar melhor. Você vai começar a clarear a sua visão. E aos poucos, não vai ser rápido, aos poucos você vai se acostumando com aquela situação. Não é se acostumar, ó, se acostumando a lidar, né, a dominar, não é se acostumar, a dominar aquela situação até você conseguir sair, até você conseguir resolver aquela situação, né? E assim, qual o efeito que isso gera? Qual que é o efeito que isso gera? Todas as pessoas com quem você tem pendência, elas vão começar a enxergar você de outra forma. Elas vão começar, opa, peraí, ele tem uma pendência comigo, mas ele tem o interesse de resolver, ele quer resolver. Ele não vai deixar isso para lá. Ele quer resolver a situação. Então, isso começa a te ajudar também. Não quer dizer que vão falar para você, ó, não paga. Não, não é isso, mas elas vão começar a ver que você é uma pessoa interessada, uma pessoa que quer resolver e vão começar a encontrar soluções para o seu caso, né? E aqui, nós temos alguns estudos de caso que foram feitos por uma fintech que chama Acordo Certo. E essa Acordo Certo viu que 70% das pessoas que estão endividadas têm problemas emocionais, problemas na família, problemas de saúde, né? Muitos problemas de saúde, que a pessoa começa com depressão, começa a ter uma série de coisas e uma série de disfunções que trazem muitos problemas dentro da família, trazem problema dentro do relacionamento entre marido e esposa, entre os filhos, famílias que se separam por conta de não ter dinheiro, né? E o que isso pode interferir na sua vida, né? Esses problemas emocionais e tal. Eu dei o exemplo do meu amigo que saiu e como que ele ficou? Como que ele ficou por ele ter muito medo de enfrentar as dívidas? Que maneira que ele ficou? Ele tinha na época dívidas. Eu vou passar aqui para vocês o que aconteceu no caso dele, né? Ele tinha na época dívidas bancárias, dívida no cheque especial, dívidas, empréstimo da casa, e ele já tinha pago mais de 50 meses. A casa dele já estava mais de 50 meses. Ele deu uma entrada de 120 mil reais, mais todas as tarifas e taxas que tem que pagar na entrada. Então ele estava com medo de perder. A parcela dele era cerca de 4 mil reais, de 4 a 5 mil reais era o valor da parcela. Eram parcelas decrescentes, né? Eram parcelas decrescentes. Então ele já estava começando a entrar no estágio que as parcelas iam baixar. E ele tinha outras várias pendências, e os juros eram muito altos, eram juros absurdos, eram juros de 14% ao mês que ele estava pagando no cheque especial. Ele tinha conta em vários bancos, né? Ele tinha conta em diversos bancos, e ele ia tirando daqui, cobrindo ali. Ele tinha um cartão de crédito, o Black, que era sem limite. Como eu falei para vocês, ele trabalhava ele trabalha ainda até hoje, ele trabalha numa empresa multinacional.
ele recebe um excelente salário, e, e na época a esposa dele engravidou e ele estava com todas essas pendências. O que que ele fez? Quando ele viu, ele estava lá tranquilo, ele estava calmo na empresa, trabalhando, mas ele já tinha as pendências, mas não comentava, porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de falar, quer manter o status. Ele era uma pessoa que viajava muito, ele conheceu o mundo inteiro, foi para diversos países na Europa, foi para os Estados Unidos, fez viagens lá de 30, 40 dias, foi naquela Rota 66, andou bastante, conheceu Las Vegas. Nossa, ele viajava muito, muito. Foi para o Chile, fez diversas viagens. E chegou um certo dia que aquilo começou a ficar insustentável, começou a pesar, e aí ele falou, poxa, vou comprar um outro negócio para eu ganhar mais dinheiro, né? E ele ganhando mais dinheiro, logo iria pagar todas as dívidas. Aí ele foi lá, comprou um comércio de um outro amigo que estava com problema no comércio, porque ele não queria mais ficar lá, já faziam 18 anos que ele tinha o comércio, e ele falou, poxa, eu sempre tive no comércio, né? Conheço o comércio, e veio me pedir auxílio na época para ver se era uma boa opção. Eu falei, olha, tá tudo difícil, mas se você quer, a gente também não vai falar para a pessoa, olha, não quero comprar, eu passei todos os riscos, ó, o risco é esse, esse, esse. Falei, mas você tem um agravante, você trabalha, você tem um emprego e não vai poder cuidar. Não, mas eu vou ter uma pessoa que cuida. Ok. Aí ele foi lá e comprou esse outro comércio, e o que aconteceu? Começou a ter uma série de problemas, de traumas, né? Ele estava pagando tudo, ele pagava tudo. Só que ele estava com muito medo, porque começou a aumentar a dívida dele, começou a ter parcelas maiores. Ele faturava mais, mas ele também tinha dívidas maiores. Então ele começou a ficar com medo e aquilo foi travando ele, travando de uma forma, e ele já não conseguia. Aí você começa a perder produtividade dentro da empresa, ele começou a perder produtividade dentro da empresa, da multinacional, que era a principal receita dele, né? E ele começou a ficar com receio disso, falou, e agora? O que eu faço? E ele me chamou de novo, ele falou, Edu, vamos conversar, eu estava precisando conversar, e vamos lá. Aí começamos a listar, eu falei, cara, primeira coisa, a gente precisa listar tudo para ver o que você vai fazer, o que você quer fazer, né? O que você quer resolver nessa situação. Vamos lá, e começamos a listar. Começamos a listar tudo que ele tinha, eram valores, chegamos a valores de mais de 500 mil reais, só de juros que ele pagava, só de juros que ele chegava a pagar, era cerca de 15, 20 mil reais de juros. Então ele não conseguia nunca sair daquilo, né? Ele não conseguia sair daquela situação. Mas o mais importante ele fez, que foi enfrentar o medo de olhar. Quando ele viu o número, ele ficou assustado. Ele falou, e agora? Calma, agora vamos olhar com calma, vamos começar a negociar. E devagar, aos poucos, foi entrando em contato com um banco, entrando em contato com um fornecedor e renegociando e colocando tudo no devido lugar. E as coisas foram se encaixando e o negócio dele funciona até hoje lá. Hoje ele não é mais, ele não fica mais à frente do negócio, mas ele tem uma porcentagem, o negócio dele continua rodando. Ele foi promovido dentro da empresa, dele, teve uma promoção, isso tudo deu força para ele, deu mais experiência para ele, mais tranquilidade. Agora, um outro problema que ele tinha, que ele sofria, ele ia no trânsito, ele passava, quando ele estava com as dívidas e não conseguia listar e tal, estava morrendo de medo, ele ia para o trânsito, chegava no trânsito, ele ficava desesperado, ele teve ataque, ele tinha que ligar no médico, tinha que tomar remédio, ele passava mal, surtava.
E era tudo disso, era tudo por causa da dívida, era tudo por conta dessa perturbação que ele tinha, medo de perder o emprego, ele morria de medo de perder o emprego por conta disso tudo, né? E aí ele teve que ir lá conversar dentro da empresa, mas ele tomou atitude, aquilo que nós conversamos antes, e que é natural, isso acontece com todo mundo, isso é negócio, nós estamos no mundo do negócio, então é assim mesmo, e ofertas, e a gente recebe oferta todo tempo para fazer uma compra de um carro, para comprar uma moto, uma casa, e que a gente tem que comprar, e tem que comprar, e tem que comprar, e os nossos filhos assistindo os vídeos, os jogos agora, e é assim, e a gente tem que saber dominar esse medo, dominar essa situação, e assim, eu tenho certeza que você que está endividado, você que está endividado, que tem esse problema com as dívidas, que está passando por isso, que está com medo de enfrentar as suas dívidas, você precisa resolver isso e conta aqui pra gente o que você está passando, deixa um comentário, quem sabe a gente pode te ajudar. Às vezes eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha na época, eu tinha muita vergonha do que acontecia e eu fui aos poucos me libertando disso, fui resolvendo, passei por momentos de muita raiva, a gente ficava com raiva demais, porque você fala, poxa, por que isso acontece comigo? Né? Você olha para o vizinho está de carrão, mas quem está endividado normalmente, mas será que ele também não tem? Ninguém vai falar, porque às vezes ninguém mostra, o cara tem medo, né, de falar, a gente tem medo de receber uma cobrança e ser cobrado por isso. Então, o negócio é seguir. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui a nossa Fórmula da Recuperação. Acompanhe o nosso canal, deixe seu comentário aqui, deixe seus comentários aqui. Nós vamos ter vídeos terça e sexta-feira no nosso canal. Acompanhe também no Instagram. Um grande abraço a todos e sucesso, coragem, coragem!